todos, sejam bem-vindos a mais um Mais Esporte. Desta vez nós estamos no bairro do Poiares, em Caraguatatuba, para conversar com o proprietário destas medalhas aqui, que por trás de todas elas existe mesmo um propósito de vida. Por isso, não perca tempo e comece a assistir agora o nosso Mais Esporte. Meu nome é Gabriel Boleta, tenho 37 anos, trabalho com jiu-jitsu há 10 anos, mais ou menos, trabalhei muito tempo em projeto social e hoje eu tenho uma escola de jiu-jitsu com aí mais ou menos 300 alunos. Eu comecei em 2010 num projeto social na Igreja Bola de Neve. Eu vim de outro esporte, eu vim do surf, então eu tenho alguns títulos também, tentei me profissionalizar no surf. Só que na cidade de Caraguatatuba é muito difícil de treinar e para ter um condicionamento físico eu comecei a fazer o jiu-jitsu. Na primeira aula ali já na igreja eu me apaixonei e aí comecei a treinar todo dia. Na verdade o surf é uma tradição na minha família, meu pai surfa, meus tios, meus primos, então todo mundo ali já fazia o esporte, acabou me influenciando a começar. E aí o jiu-jitsu foi mais por uma conta de condicionamento físico mesmo, só que depois eu descobri que era o esporte que eu amava. Comecei treinando por hobby, né? Como o jiu-jitsu tem muitas competições, eu sou uma pessoa muito competitiva, gosto de competição, então isso me atraiu, então eu sempre competi, mas nunca pensei em viver do jiu-jitsu, nunca pensei em levar como profissão, nada disso. Eu treinava porque eu gostava mesmo, até porque a minha profissão era o surf, eu tinha uma fábrica de pranchas. E aí eu fui treinando, dei aula na própria igreja que eu comecei a treinar, eu dei aula por 7 anos. Então desde a faixa azul até a faixa preta, dei aula voluntária, sem receber nada. E aí em 2018 eu recebi a faixa preta, treinei um pouco em 2019 e entrou a pandemia. E aí a pandemia parou tudo, né? Tudo ficou fechado. E dentro da fábrica de prancha eu comecei a dar algumas aulas de jiu-jitsu e comecei a cobrar um valor simbólico ali. E aí me pediram para ter uma aula de kids, só que eu não tinha muito jeito com criança, não imaginava dar aula para criança. E aí eu falei, vou experimentar. Usei meus filhos de cobaia ali um pouco no tatame, fiz para eles fazerem alguns movimentos. E aí abri a turma kids. No primeiro dia de turma kids já veio 20 crianças. E aí eu com a minha esposa falamos, acho que tem um mercado aqui, é algo que dá pra gente explorar e de repente ganhar um dinheiro também com isso. E aí foi onde tudo começou, foi nessa aula Kids que deu o start para mim começar a querer viver do jiu-jitsu. Assim como em todas as artes marciais, o jiu-jitsu também tem sua organização, principalmente para quem deseja dar aula. A exigência que a gente tem não tem uma regra exatamente, mas a partir da faixa roxa você já é considerado instrutor e pode dar algumas aulas sendo supervisionado por um faixa preta. Eu fui um caso peculiar porque eu comecei a dar aula na faixa azul, mas eu era um competidor, eu treinava todo dia, então eu tinha muita experiência. E aí comecei ali a dar essas aulas num projeto social, só que sempre supervisionado por um faixa preta. Então se você for supervisionado por alguém, você já consegue dar aula ali na faixa azul, mas melhor ainda na faixa roxa. Bom, então eu demorei 8 anos para pegar a faixa preta. Teoricamente é um tempo, vamos dizer assim, nem tão rápido e nem tão devagar. Geralmente as pessoas levam em torno de 10 anos. Eu treinava todo dia, treinava bem, só que eu tive algumas transições de equipe por causa do projeto social e isso me segurou um pouquinho, mas eu fui graduando, comecei em 2010 e peguei a faixa preta em 2018. Então foram 8 anos aí treinando sem parar, porque muitas pessoas, eu treino há 15 anos, mas ele fica 2 anos parado, volta, então foram aí sem interrupções. Hoje eu sinto, sempre treinei todos os dias, de segunda a sexta, até às vezes sábado. Como eu gosto de competir, então eu sempre queria estar preparado e gosto muito, amo estar no tatame. Se eu fico sem treinar, eu já fico meio zureta das ideias. O treino é uma válvula de escape riquíssima, eu falo isso até para os alunos, a maioria dos alunos que estão aqui. O jiu-jitsu ajuda. Eu tive muitos alunos já que saíram da depressão, saíram de crise de ansiedade, já tive alunos que venceram a ansiedade no tatame ali, treino após treino,
Porque o jiu-jitsu traz isso, ele faz você estar presente. Você está lutando ali, a pessoa está contra você, tentando te finalizar, tentando te amassar. Não tem como você pensar em outra coisa. Não tem como você pensar nos problemas do passado e também não tem como ficar ansioso pelos problemas do futuro. Você precisa estar pensando ali na pessoa que está na tua frente. Então isso nos traz uma presença muito valiosa. Através do treino diário e da vivência com os alunos, uma metodologia de ensino foi sendo criada. Não tinha uma metodologia, a gente vem de uma escola onde você chega, dá uma técnica, não tinha um plano a ser seguido. E aí quando eu criei a Turma Kids, eu vi que a técnica precisava ter uma forma técnica de dar aula, então você precisava ter um começo, meio e fim, e principalmente que as aulas tivessem conexões. Então não adianta eu ensinar, um exemplo, uma queda na segunda-feira e na quarta eu já ensinar outra posição totalmente diferente, sempre tinha que dar uma continuidade. E aí eu fui estudando, para mim foi o maior desafio, foi criar uma metodologia, demorei, aí eu acho que depois que eu abri a Turma Kids e comecei a trabalhar mesmo e me dedicar ao jiu-jitsu, acho que foi uns 2 anos para mim criar uma metodologia, mas a cada ano que passa a gente vai aperfeiçoando. E hoje a gente já tem até apostila para as crianças, então eles têm tarefa de casa, então a gente funciona como uma escola mesmo, uma metodologia pronta para o ano inteiro. Tem várias classes, né? Então aqui a gente tem, eu vejo que é o sucesso da nossa escola, é ter muitas classes separadas por níveis e idade. Nas crianças a gente separa desde 2 anos de idade até 15 anos. A gente tem 5 turmas separadas, porque aí eu consigo dar um treino específico. Não, o treino que eu vou dar para minha filha que tem 4 anos não é o mesmo que eu dou para a mais velha que tem 8. É totalmente diferente. E o erro de muitas escolas é isso, querer colocar todo mundo junto no mesmo pacote e não vai dar certo. E no caso dos adultos é a mesma coisa. Agora a gente abriu uma outra unidade, que é aqui do outro lado da rua, bem próximo mesmo, dá 100 metros dessa academia. Para quê? Para a gente ter também mais aulas específicas para os adultos. Então a gente tem aula de fundamentos, que no caso você quer começar a treinar, Gabriel, nunca treinei, essa aula é para você. Não vai ter combate, vai ser uma técnica básica, você vai entender os porquês das técnicas e aos poucos você vai subindo degrau por degrau para aí chegar numa turma mista. E aí também a gente tem a turma mista, que é a turma que a galera treina por hobby, tem os graduados, e também temos a turma de competição, que é um treino mais pegado para quem quer competir. Então cada um tem o seu horário e dependendo do objetivo de cada cliente, cada aluno, né? A gente tem o treino de competição, que é um horário separado para quem quer. Não é um treino fechado, mas é um treino que se vier um iniciante, ele sabe que vai ser um treino mais pegado e que ele não vai ter uma atenção específica numa área de fundamento. É um treino que puxa mais o gás, estratégia de luta, técnicas mais complexas, muito combate. Então, vai depender do perfil do aluno. Se ele quer se desafiar, quer entrar numa competição e quer começar aí, ele está à vontade para experimentar e vir. E também, com a nova unidade que a gente tem treinos específicos de preparação física, que ajuda também nessa competição, no tatame, a evoluir no jiu-jitsu. Eu vejo que é uma cultura, né? Uma cultura de disciplina e organização. Como eu disse, na competição, para mim, eu preciso me organizar para ser um bom competidor. E para mim ter uma boa aula também. Então a nossa organização ela começa desde a recepção, a forma que a gente recebe os alunos, até no nosso tatame, só pode entrar por um lugar, o chinelo tem que estar arrumado, tem que estar uniformizado, tem que estar de rash guard. Então é tentar profissionalizar o ambiente e principalmente ter paciência, porque é uma cultura que ela vai ganhando espaço e de repente ela toma conta, mas isso demanda trabalho e tempo e paciência de você ir doutrinando todo mundo a tá. Aí agora, quando tá tudo redondo, é tudo mais fácil, porque um aluno novo que chega, pode ser na turma Kids ou pode ser no adulto. Quando ele vê todo mundo organizado, ele já entra na organização e aí é mais fácil. A gente tem uma metodologia que ela tem um tripé. Ela é a frequência, que é a soma de aulas. A gente tem o comportamento, a postura, que é algo muito precioso para a gente também. Então, se o aluno for um cara mau caráter fora do tatame, provavelmente ele não vai graduar. E também o nível técnico. Então, a gente tem prova de nível técnico, a gente tem prova de exame físico e eles passam por isso tudo. Então, o primeiro, cumpre as aulas, o tempo. Um exemplo, a faixa azul mínimo tem que ter 1 ano e meio de treino. Cumpriu 1 ano e meio, ele vai fazer o exame técnico. Ele passou no exame técnico, ele vai fazer exame físico e no exame físico a gente já ali analisou como aquela pessoa, o comportamento dela, como é o comportamento dela no tatame, se ela respeita os colegas e aí sim ela troca de faixa. Quem treina um competidor também compete.
e consegue se lembrar até o dia que viveu essa experiência pela primeira vez. Eu estava treinando, fazia 3 meses, eu comecei na igreja, aí veio o pessoal que era supervisionava a igreja, e aí eu vi os caras tudo treinando, os faixa preta sinistros, falei, nossa, quero treinar com esses caras. Aí eu fui pra academia e já comecei a treinar todo dia. E aí eu tava uns 3 meses treinando, aí o mestre, o Eurico, falou, a gente vai ter uma competição, e eu vi ele perguntando pra alguns. Eu falei, meu, nem vou falar, porque eu acabei de começar, acho que eu não posso ir pra uma competição. Aí ele perguntou, Gabriel, você quer ir? Eu falei, eu posso? Ele falou, pode? Eu falei, então eu quero. Aí eu fui numa competição interna lá em Juqueí, foi muito legal, eu ganhei 2 lutas, perdi na terceira, e ali foi outra chave que virou. Uma chave foi no primeiro treino que eu fiz, que eu já me senti, já gostei muito, e a outra foi nessa competição que, quando eu lutei ali, vi os meus parceiros de treino gritando pra mim, torcendo, evoluindo. Foi extraordinário. Eu decidi competir, tanto que aí eu fui competindo em todas as minhas faixas, mas não era querer viver do jiu-jitsu. Eu nunca imaginei viver do jiu-jitsu. Eu só fui experimentar e pensar, planejar isso na pandemia, que eu abri a Turma Kids. Mas antes eu competia por hobby mesmo, porque eu gostava. Hoje sim, hoje eu vivo da competição. Hoje eu estou competindo aí durante o ano todo, campeonatos internacionais e nacionais. Nos últimos 2 anos eu fui 4 vezes para os Estados Unidos, em Las Vegas, disputar o Mundial. Esse ano eu fui para o Brasileiro, consegui trazer o título inédito aqui para nossa cidade. E agora, como brasileiro, eu vou disputar o Grand Slam, que é o brasileiro, pan-americano, europeu e mundial. Então, ganhando esses 4 títulos, você completa o Grand Slam. Então, eu vou para esse desafio, estou indo para Nova York disputar o PAN, depois vou para Roma disputar o europeu e depois Las Vegas disputar o mundial. É um desafio, né? Eu costumo falar até nas redes sociais para os meus amigos que a competição ela começa fora do tatame. Então, minha organização, eu organizar a minha rotina, minhas aulas, minha dieta, minha folga também, o descanso, que é muito importante. Então, não é fácil, é um desafio porque eu não tenho um treinador. Eu sou o head coach da academia, sou o responsável por todos os treinos. Então, não tenho um professor ali pegando no meu pé e treinando. Então, tem que ter muita disciplina, muito planejamento, muito foco. Mas é isso, eu faço porque eu amo, então não tenho tanta dificuldade assim. É um desafio, mas eu amo o desafio, então para mim é tranquilo. Vamos fazer uma breve pausa no Mais Esporte e voltamos já já com a continuação da história do Gabriel Boleta. Pelo esporte que, inevitavelmente, também chegou à família. Então, minha esposa ela já tinha treinado desde quando eu era branca, ela fez alguns treinos esporádicos e quando eu abri a academia ela voltou a treinar e a Turma Kids começou com a minha filha. Minha filha Maitê tinha 3 anos, hoje ela tem 8 e ela foi minha primeira aluna, ela tinha 2 anos e meio e ela foi minha primeira aluna. Então já começou ali no tatame, treina até hoje, já tá acho que na 5ª faixa. E agora todos os filhos treinam. Aí eu tenho o Gael, tenho a Melina, que tem 4 anos, e todos treinam desde os 2 anos e meio ali. Então a família toda treina. Eu tenho o meu filho mais velho também, o Miguel, 18 anos, ele já treina, competidor, dá aula também. Então a família toda respira jiu-jitsu. Além da família unida, um dos pilares da vida do Gabriel é a fé, que não é deixada de lado em momento algum, principalmente dentro do tatame. Então, o jiu-jitsu ele começou na minha fé, né? Eu comecei na igreja que eu frequentava. Então, a fé, o Jesus, o cristianismo é a base da minha vida. Então, o jiu-jitsu foi construído em cima disso. Então, a gente respira isso no tatame. Então, todas as aulas a gente ora, sempre que a gente pode, a gente está falando de Jesus, está falando da palavra, está falando de princípios. É um ambiente familiar, a gente preza muito por isso. Então, a gente tem um slogan que é do tatame para a vida, porque muitas famílias treinam aqui e levam os ensinamentos daqui para fora, para casa, né, para o trabalho, enfim, para todas as áreas. E graças a Deus aqui a gente tem um ambiente onde o filho começa a treinar, aí depois vem o irmão, depois vem a mãe, depois vem o pai. A gente tem várias famílias que treinam a família toda. Então o ambiente eu vejo que é muito, porque é fundamentado na fé.
e as pessoas se sentem seguras de trazer seu filho e depois também de treinar. É a maior gratificação que eu tenho, o maior salário que eu posso receber é vendo as pessoas sendo transformadas. Então, uma pessoa que não tinha autoestima, que não tinha amor próprio e começa a se transformar ali no tatame, começa a cuidar da saúde, começa a evoluir como pessoa, aí ela melhora no trabalho dela, ela melhora no casamento. Uma criança chega aqui, não consegue falar com a gente, não consegue cumprimentar o professor, olhar nos olhos, falar com firmeza. Então essa transformação, a gente tem muitos relatos e é o que a gente mais trabalha para alcançar. Então, de novo, o nosso lema é do tatame para a vida por isso, porque a gente está mais preocupado com a vida das pessoas do que com as técnicas de jiu-jitsu. Existe uma, que é uma aluna minha, que foi a minha primeira aluna feminina, que ela chama Vanessa, eu posso até falar o nome dela, porque ela fez um vídeo falando disso. Ela chegou aqui, ela estava uma semana sem dormir, porque ela estava tendo crise de ansiedade e ataque de pânico, ela não conseguia se controlar, achava que ia morrer. E ela veio no treino, fez o primeiro treino, foi muito legal, ela se desafiou e ela falou que aquela noite ela conseguiu dormir. E ela voltou, comprou kimono, foi evoluindo. Eu lembro que algumas aulas eu tava com ela no tatame, ela tinha uma crise, que a mão entortava assim, aí eu olhava pra ela e falava, nossa, tá me dando crise de ansiedade. Eu falava, calma, respira, ela começava a respirar. E ela deu um testemunho muito legal quando ela pegou a faixa azul sobre isso, que ela superou isso. E hoje ela é uma professora, ela, o marido e todos os filhos treinam, e eles têm uma academia lá em Natividade da Serra. E eles têm uma escola, eles dão aula, eles estão passando isso à frente. Então foi uma que ficou bem marcado para mim. Paciência é uma coisa que eu trabalho até hoje para ter, mas a igreja me ajudou muito isso. Me ajudou a lidar com as pessoas, ler as pessoas. Porque é muito importante a gente saber que cada aluno precisa de uma coisa. Então tem aluno que chega aqui, que ele vai precisar sair na porrada, ele vai precisar rolar, ele vai precisar ser amassado porque ele quer isso. E tem um aluno que eu já não vou poder fazer isso, senão eu vou espantar ele. Então cada um tem a sua particularidade e eu vejo que a paciência de saber a evolução de cada um, o jiu-jitsu me ajudou a criar isso. Hoje eu sou muito mais paciente e eu trabalhei muito, principalmente com as crianças. Eu tinha crianças que chegavam no tatame e não sabiam correr. Elas iam correr em volta do tatame no aquecimento, caía, tropeçava. Então, ver a evolução e ver que a paciência dá frutos foi o que me ajudou muito nesses anos que eu estou dando aula. O jiu-jitsu é a ferramenta de uma missão que o Gabriel escolheu obedecer e trilhar. Vejo que eu tenho um propósito de vida. Então, quando as pessoas chegam aqui falando, pô, eu me inspiro em você, eu estou seguindo seus passos, alguns alunos se encontrando com uma profissão, alguns outros indo competir comigo fora do país. Então eu vejo que o propósito é muito maior do que um título que eu estou recebendo ou um salário que a academia me dá. Eu vejo que as pessoas evoluírem e se tornarem pessoas melhores, para mim, me traz um propósito extraordinário que me deixa mais realizado na minha vida. Para mim é uma ferramenta, o jiu-jitsu é uma ferramenta de transformação de vida. Através do jiu-jitsu eu posso acessar a vida das pessoas e fazer a nossa principal missão, que é Cristo, que é levar a palavra de Deus, que é levar o Evangelho. Então, de forma sutil e estratégica, a gente consegue ir implementando a palavra de Deus nas pessoas e quando elas vêm, elas nem sabem o que está acontecendo, ou por que está sentindo aquilo, e é porque, todo dia ela está fazendo uma oração, todo dia ela está recebendo uma palavra, todo dia ela está vendo alguém, um exemplo, que vive o Evangelho. Então essa é a nossa principal missão, de levar a palavra de Deus. Esse foi o nosso Mais Esporte desta semana e eu espero que você tenha gostado do conteúdo que nós trouxemos aqui para você neste domingo. Nós nos vemos nas próximas semanas com mais atividade física e prática esportiva aqui da nossa cidade. Então, nos vemos em breve. Até lá!